Oi, alunos, tudo bem? Meu nome é Eliane e vou estar trabalhando com vocês alguns conteúdos de matemática. E hoje nós vamos estar falando como transformar um numeral decimal em uma fração decimal. É importante a gente saber que toda fração decimal pode ser transformada na representação decimal e todo numeral decimal pode ser transformado numa fração decimal. Bom, primeiro uma fração a gente sabe que ela é representada por um numerador e por um denominador com esse tracinho no meio que representa uma divisão. E um numeral decimal é aquele número que possui uma vírgula, por exemplo, 0,5, 1,3. Quando você vê um número que possui uma vírgula, ele é um numeral decimal. Primeiro nós temos que lembrar que uma fração decimal é aquela que o denominador, ou seja, aquele número que vem embaixo da fração, ela é de potência 10. Vocês viram com a professora Larissa sobre potência, certo? E vocês viram sobre a potência 10, onde que 10 elevado a 1 é igual a 10, o 10 elevado a 2 é igual a 100, 10 elevado a 3 é igual a 1000, certo? Eu vou passar alguns exemplos aqui. 3 décimos, 17 centésimos, 54 milésimos. Quando os denominadores estiverem nesse formato, ou seja, de potência 10, a gente tem que esse número como uma fração decimal. Porque aqui, ó, nós podemos olhar que aqui esse 10 pode ser representado também como 10 elevado a 1. Esse 100 é a mesma coisa que 10 elevado a 2. E esse 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Por isso que a gente fala que é de potência de 10. Mas quando o número tem esse formato de, por exemplo, 47,32, por exemplo. A gente viu que ele possui uma vírgula. Então, a gente sabe que ele é um numeral decimal. E como transformar esse numeral decimal em uma fração? É isso que nós vamos ver hoje. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar é nas casas decimais. As casas decimais é tudo aquilo que vem depois da vírgula. Nesse caso, possui duas casas decimais, né? Aqui uma casa decimal, aqui duas casas decimais. Então, o que a gente faz? Nesse caso, a gente coloca 1 e 2 zeros, porque aqui possui duas casas decimais. E em cima a gente repete o número 4.372, sem a vírgula. Um outro exemplo, 0,023. Como que a gente vai transformar nisso numa fração? Bom, primeiro a gente tem que observar, como eu já falei, o que vem depois da vírgula, que são as casas decimais. Nesse caso, possui 3 casas decimais. 1, 2, 3. Então, o que a gente faz? A gente coloca 1 e conta 3 zeros. E aqui em cima, a gente repete o número, sem a vírgula. Aí você me pergunta, e o zero? O zero à esquerda, ele não é necessário, tá? Então, você só coloca o 23 e esse zero aqui a gente ignora. Um outro exemplo. 1,5. Como transformar esse 1,5 em fração? Vamos observar aqui, quais são as casas decimais, aquilo que vem depois da vírgula. Nesse caso aqui, só possui uma casa decimal, né? Que só temos o 5 depois da vírgula. Então, a gente vai fazer o quê? Colocar 1 e 1 zero, porque a gente só possui uma casa decimal. E aqui em cima a gente coloca o 15. A gente tira a vírgula e só repete o 15 aqui. Então, aqui a gente possui 15 décimos, que é igual
1,5. Só que aqui é representado na forma decimal e aqui na forma de fração. Simples, né? Aí agora eu vou passar algumas atividades para vocês estarem resolvendo. E qualquer dúvida é só perguntar. Até mais!